homem, pão da vida, verbo divino, bom pastor e amigo fiel. Glória a Deus. João, irmão, foi o único dos discípulos que morreu de morte natural, com quase 100 anos de idade. Glória a Deus. Aleluia. Esse, irmão, é a história de vida daqueles 3 apóstolos, daqueles 3 discípulos. Agora vamos entrar, irmão, na história espiritual e na história, aleluia, glória a Deus, que eles tinham ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com base no texto de Marcos, podemos entender que o escritor ele começa dizendo: então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegado disse Jesus a seu discípulo: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E eu, observando este texto, eu li de novo e reli de novo, e eu consegui entender que naquela época haviam 2 grupos de crentes dentro da igreja. Glória a Deus. Haviam 2 grupos de crentes. Havia os íntimos de Jesus e os seguidores de Jesus. Mas pregador, como é que tu diz? Eu vou te provar agora. Jesus, irmãos, aleluia, quando ele sobe o monte, vejam que o escritor ele vai dizer: e levando consigo apenas Pedro, Tiago e João. Esses eram os íntimos. Mas vejam que no versículo 32, o escritor diz: então foram a um lugar chamado Getsemane. Escutem. E ali chegado disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Esses são os seguidores. Mas para que você entenda melhor, Jesus já foi dito que ele escolheu 12 discípulos. E naquele momento só estava com ele apenas 11, porque um vinha para o trair, que era Judas. E naquele momento Deus separa 3, Pedro, Tiago e João, seus íntimos, e deixa 8 encostados. Glória a Deus. E o que eu entendo nesse texto, irmãos? Eu quero já dar um tema a esta mensagem. E na medida que a mensagem for sendo pregada, você vai entender o porquê, aleluia, deste tema. E o tema seguinte é: nem a todos é dado conhecer os mistérios de Deus. Verdade, Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E o que eu acho interessante, irmãos, você pode me perguntar: mas por que havia este grupo de crentes naquela época? Jesus, irmão, se direcionava a uma oração. Jesus se direcionava a falar com o Pai. Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João. Sabe por que, irmão, Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João? Porque Jesus sabia, se ele levasse os outros discípulos, eles iam se escandalizar com o que eles iam presenciar. Porque, irmão, quando estamos no meio de uma oração, o Espírito Santo desce, a glória de Deus é manifestada, e os profetas são tomados, aleluia, e o céu se abre. Aleluia, porque que muitas das vezes o círculo de oração é uma minoria de crente. Porque, irmãos, nem todos acreditam no poder da oração. Aleluia, Jesus. Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque ele sabia que aqueles outros discípulos iriam se escandalizar. E é o que está acontecendo hoje, irmãos. Há crentes dentro da igreja, bombeiros espirituais, apagador de fogo de crente pentecostal, que diz que não pode pular, não pode falar em línguas estranhas, não pode profetizar porque causa escândalo. Eu quero dizer nesta noite: sabe o que é que causa escândalo? É comprar e não pagar. Sabe o que é que causa escândalo? É olhar para a mulher do teu irmão. Sabe o que é que causa escândalo? É falar da vida do teu irmão. Sabe o que é que causa escândalo? É vir para o culto como este, com a cara cheia de maquiagem, aleluia, e sair sem sentir nada, irmão. Isso é que causa escândalo. Fazer pular, falar em línguas estranhas, profetizar não causa escândalo. É poder de Deus! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Mas há crentes não dentro da igreja que acham que são donos do Espírito Santo, acham que são donos dentro da igreja. Queima ele, Quem manda aqui é Jesus. Deus, quem opera é Deus, quem faz é Deus. Não é diferente. Isso é o cumprimento da palavra. Se havia aquele grupo de crentes naquela época, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Mas se vocês querem, irmão, outra prova que aqueles homens eram íntimos de Jesus, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 17, e versículo 1, entendam isso. A Bíblia fala: e tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Eles conduziu em particular é só para quem tem intimidade, ao alto monte, e se transfigurou diante dele, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E diz a Bíblia Sagrada que apareceram dois varões, Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro respondeu
saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem tenho me comprazido, e só a ele ouvirá. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento os discípulos caíram sobre os seus rostos com grande medo. A Bíblia diz que Jesus, se aproximando sobre aquele discípulo, tocou e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Aleluia. E a Bíblia fala que eles, erguendo os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus. E eu quero perguntar aos obreiros que estão aqui, obreiros que têm mais sabedoria do que eu, se isso não é uma revelação do céu. Jesus mostra apenas, irmãos, para Pedro, Tiago e João. E eu meditando nessa palavra, eu consegui entender que Jesus não mostrou somente uma revelação de dois homens. Jesus mostra 3 revelações em um momento só. Glória a Deus. Como um pregador que é, 3 revelações. Primeiro, Deus mostra o Jesus glorificado. Lá no livro do Apocalipse, João está de joelhos dobrados, aleluia, orando. Aí de repente desce um claro sobre as suas costas. A Bíblia fala que João, olhando para trás, a Bíblia diz que João vê um semelhante ao Filho do Homem, e as suas vestes eram brancas como alva neve, e o seu rosto resplandecia como o sol. Sabe o que é, irmão? A primeira revelação que Deus deu, Deus mostrou aqueles discípulos Cristo, aleluia, glorificado. Aí vem a terceira revelação. Deus mostra, irmão, aleluia, Elias e Moisés, homens que na antiguidade já haviam partido com o Senhor, aleluia. E qual é, pregador, a terceira revelação? O próprio Deus, irmão, se manifesta em uma nuvem e fala com os discípulos naquele momento. Glória a Deus. Isso não é para qualquer um, irmão. Isso é para quem tem intimidade. Aleluia. Jesus, irmãos, não quer dar intimidade para